Muita gente compra tesouro direto porque já ouviu de vários e vários influenciadores que esse é o investimento mais seguro que tem disponível no mercado financeiro. Mas daí abre a tua própria carteira de investimentos e vê uma desvalorização gigantesca nos títulos do Tesouro, acaba desesperando e liquidando as posições e assumindo esse prejuízo que não deveria. Eu tenho certeza que se você tivesse o conhecimento necessário, você não liquidaria os seus investimentos. Tenho certeza também que se você tivesse esse conhecimento, você conseguiria ganhar dinheiro usando esse mesmo mecanismo que faz com que o seu dinheiro se desvalorize. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para você o conceito de marcação a mercado, o conceito de marcação na curva, de como você consegue utilizar a marcação a mercado a seu favor para capturar fechamento de curva de juros e ganhar bastante dinheiro. Olha, eu vou te falar uma coisa, já vi gente cobrando para te dar essa informação que eu vou falar aqui. Então, fica até o final do vídeo para você entender, entendendo, você conseguir ter uma leitura melhor do mercado e capturar esses momentos importantes, essas oportunidades que o mercado nos dá para aumentar a nossa rentabilidade no longo prazo. O mercado financeiro, ele sempre olha para o futuro. Só que ele olhando para o futuro, ele precifica o agora. Tudo bem? Ele olha a expectativa de juros, ele olha a expectativa de inflação, ele olha a expectativa do fiscal do Brasil, ele olha para frente. E olhando para frente, ele precifica os investimentos nesse momento. Por isso que muitas vezes você já comprou um Tesouro Inflação e esse título tem meses que ele dá uma rentabilidade absurda e tem meses que ele dá também 2, 3% negativo, dependendo do tempo, da duration desse papel que você tem na carteira. Tudo é causado pela marcação do ativo a mercado. Imagina que você tem um imóvel ali de 300 mil reais, você comprou esse imóvel, e daí um ano depois que você comprou esse imóvel, aparece lá um construtor e fala, olha, eu vou construir um shopping aqui nesse bairro, e por coincidência esse shopping fica muito próximo da sua casa. O que vai acontecer com a demanda por imóveis na sua região, no seu bairro? Ela vai aumentar. Por quê? Porque as pessoas elas vão se interessar mais em comprar um imóvel que fica mais próximo do shopping. Ou seja, se as pessoas estão se interessando mais pelo seu imóvel, ele vai aumentar de preço, naturalmente. Mas o oposto também é verdadeiro. Por exemplo, um bairro onde sediava um shopping e agora não sedia mais. O que vai acontecer? A mesma coisa, os preços desses imóveis tendem a baratear. É o mesmo raciocínio. O que está acontecendo nessa movimentação de entra shopping, sai shopping, o preço do imóvel aumenta, o preço do imóvel cai? É justamente a marcação a mercado do seu imóvel. O seu imóvel ele pode subir de preço, o seu imóvel pode descer de preço. Isso acontece também nos títulos do governo federal e nos títulos de crédito privado corporativo. Duas classes de ativos, basicamente, que sofrem essa marcação a mercado. Aqui falando de renda fixa. Títulos do governo federal, Tesouro Selic, PCA, pré-fixado, e também os títulos de crédito corporativo, crédito privado. São as debêntures, os CRIs, os CRAs e os debêntures incentivados. Todos esses investimentos eles sofrem com a marcação a mercado. No caso desses investimentos, tem outros fatores que também influenciam nessa marcação do ativo, como liquidez, como qualidade de crédito das empresas e outros fatores mais. Mas aqui eu quero focar simplesmente no Tesouro Direto. Recentemente, o mercado reagiu à candidatura do Flávio Bolsonaro. No mesmo dia que o Flávio Bolsonaro anunciou sua candidatura, a bolsa caiu 4%. Os juros futuros subiram também. E aí, como consequência, a remuneração dos títulos IPCA+, e pré-fixados, elas também sobem. É exatamente esses movimentos, essas questões políticas, questões econômicas e outras questões fiscais e estruturais do Brasil que podem fazer com que esses juros do título do Tesouro Inflação ele se movimente para cima ou para baixo. No caso do Flávio Bolsonaro, o mercado esperava que o Tarcísio fosse o presidente, uma expectativa de que o Tarcísio pudesse ganhar do Lula e então governar o país a partir de 2027. Tudo por conta que o nosso fiscal está um pouco desajustado e a direita tende a trazer uma austeridade fiscal maior no país. Mas tirando esse assunto de lado, eu só dei um exemplo para você entender que situações como essa movimentam o preço dos seus ativos. Agora, tem muita gente que se assusta com esses movimentos e acaba liquidando a posição. Quando você liquida a posição, você assume o prejuízo. Se você está perdendo dinheiro, alguém está ganhando dinheiro. Nesse caso do Tesouro Direto, o governo que recompra o seu papel. Então o governo recompra a dívida com deságio para você. Tá? Se você simplesmente esperasse esse movimento passar, você simplesmente continuaria a vida. Por quê? Porque tanto um ativo que ele é marcado a mercado, tanto um ativo que é marcado na curva, no final do vencimento, eles chegam exatamente no mesmo lugar.
A diferença é que na marcação na curva, você vai ver os seus investimentos crescendo igual à taxa que você contratou. Se você contratou 10% ao ano, você vai ver seus investimentos crescendo 10% ao ano. E ali eu chamo de vida tranquila. O investidor não vê as avaliações do mercado, o investidor não vê as oscilações dos investimentos, ele acha que está tudo bem, tudo tranquilo. Mas a realidade é um pouco diferente. A realidade é a marcação a mercado, que de acordo com os acontecimentos, com as notícias, com o fiscal, com o prejuízo, com o déficit, com o superávit, esses títulos vão movimentando para cima e para baixo ao longo do período do vencimento. Então vamos supor que você tem um Tesouro 2045, comprou ele a IPCA mais 7. Daí a gente teve uma questão política, uma questão econômica e esse juro subiu. Agora o Tesouro está pagando IPCA mais 7,5. Ou seja, você teve um pequeno deságio na sua posição de 0,5. Você vai ver um prejuízo na sua carteira, mas é um prejuízo não realizável. Isso é normal, não se desespere, não entre em pânico, tudo bem? Historicamente, IPCA mais 7 é uma ótima taxa. É só você ver aqui, ó, eu deixei aqui para você ver que a maior parte do tempo o Tesouro fica entre IPCA mais 5 e 6. Então você tem IPCA mais 7. Essas movimentações de curto prazo para cima não devem, para você que é um investidor de longo prazo, te preocupar. Resumindo para você, a marcação a mercado, ela mostra a realidade nua e crua dos seus investimentos. Como eles estão cotados hoje, quanto está valendo hoje o meu título. Se eu liquidasse minha posição tudo hoje, tirasse todos os investimentos, quanto que eu ia tirar? É isso aí. Esse é o valor, depois vai descontar em imposto de renda para os investimentos que têm imposto de renda, e é isso que você vai pegar. Agora, a marcação na curva, ela é uma hipótese que você vai levar o investimento até o vencimento. Por isso que ela ignora a situação de mercado, ela ignora a política, ela ignora o fiscal. Ela simplesmente corrige o seu investimento na taxa que você contratou. Então, da próxima vez que você vê um deságio na sua posição, você vê uma rentabilidade negativa, se você entender isso aqui, você não vai se preocupar e não vai sair liquidando posição. Agora, como que você consegue ganhar dinheiro usando a marcação a mercado? E eu vou te fazer uma pergunta. Você gostaria de comprar um imóvel que vale 300 mil por 150? Eu acho que sim. Você gostaria de comprar, eu gostaria de comprar, porque você sabe que vai ter um lucro ali de 150 mil reais. Agora, no Tesouro é mais ou menos parecido. Por quê? Porque quando você compra uma taxa elevada do Tesouro Direto, IPCA mais 7 para Tesouro Direto de longo prazo é muita, mas muita taxa. É muita taxa. Pensa o seguinte, o investidor brasileiro ele fica fixado no CDI. Mas a grande verdade é que quando você vai olhar para o longo prazo, o que importa é quanto que você tem de ganho real. O que é ganho real? É quanto que eu tenho de rendimento acima da inflação. Se você olhar o CDI histórico e pegar a inflação histórica, você vai ver que nos últimos 20 anos, o CDI deu IPCA mais 3, IPCA mais 4. Agora, se a gente está falando que você vai ter uma rentabilidade de IPCA mais 7 para o longo prazo, provavelmente a tua carteira ela vai render muito, mas muito acima do CDI no longo prazo. Mas você precisa de ter paciência e entender esses momentos de oscilação e não ficar com o dedo quente para poder liquidar a posição. Acalma teu coração. Como que você vai ganhar dinheiro fazendo isso? Você pode simplesmente comprar uma taxa num patamar elevado, aguardar o mercado ficar tranquilo, o mercado se acalmar, o tesouro começar a diminuir o risco dele, e começar a emitir taxas menores. E quando isso estiver acontecendo, você faz o quê? Você vende a tua posição para o próprio tesouro. Daí você fica com ágio e o tesouro compra de você com deságio, tá bom? Essa é a estratégia. Aqui, ó, você pode ver que o Thiago Migo está fazendo isso com o IPCA, renda mais, 2065, ganhando quase R$1 milhão com essa estratégia que eu estou te falando aqui. É comprando uma taxa do tesouro acima, fora da curva, guardando a normalização do mercado e depois vendendo esse investimento para o próprio tesouro. Se você quiser que eu te ajude a montar essa estratégia dentro do seu portfólio de investimentos, eu vou deixar aqui o link para você fazer a aplicação para a consultoria. Eu te ajudo a montar essa estratégia, explico com mais detalhes. Se você se sentir confortável, a gente faz esses investimentos. Agora, existe sim o risco dessa taxa subir mais. E quanto mais essa taxa subir, você também vai desagiando a sua posição. Mas lembre-se, aqui é um jogo de paciência, aqui é um jogo de longo prazo e você precisa ter esse pensamento e cortar o imediatismo da tua vida. Os investidores normalmente são muito imediatistas. O investimento não é algo que você tem retorno rápido. Se você quer ter retorno rápido na sua vida, você tem que empreender. Se você quer construir patrimônio a longo prazo, empreenda e também invista. Agora, se você é seletista, trabalhe e invista. Não tenha pressa em relação aos investimentos. Aqui a gente está falando do seu dinheiro, do seu patrimônio, que você demorou anos para construir e de repente, com uma má decisão, você pode regredir 2, 3, 4 anos. Vou deixar o link aqui na descrição e vou também pedir para você se inscrever no meu canal, deixar sua curtida aí e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um abraço.